Então vamos continuando, né, com o capítulo 13 ainda do Missionários de Luz, é o capítulo que fala sobre a reencarnação. Nós já estamos, se eu não me engano, a quarta semana estudando esse capítulo. Ele é um capítulo longo e nós ainda vamos ter mais algum. Hoje nós não encerramos, mas vamos continuar. A gente estava na semana passada ouvindo, né, alguns esclarecimentos com relação ao Alexandre, falando para o André Luiz, com relação à ligação sexual, né, entre dois seres, como isso muitas vezes é sublime ou às vezes menosprezado, mas essa é a porta de entrada para qualquer um de nós. Então, a união sexual entre dois seres acaba fazendo que um novo ser seja gerado dentro da barriga de alguém, né? E que venha uma nova possibilidade de reencarnação. E eles estão preparando a reencarnação do Segismundo. E é nesse momento aqui, né, que então o Alexandre conversando com o André Luiz fala sobre esse assunto. E aí o André Luiz absorve tudo isso e na sequência de hoje encerra, né, aquela conversa. Então, ó, não ousei quebrar o silêncio que se seguiu depois que Alexandre falou sobre o assunto. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Então ele falou e deixou o André Luiz aí poder vagar sobre, caminhar no seu pensamento, né, dentro desse assunto, refletir mais e digerir tudo aquilo que foi recebido. E aí o André Luiz fala que ele espera ansioso o instante de tornar as observações do caso Segismundo. A gente já entendeu isso, né? Que eles estão fazendo, eles estão com as suas atividades no mundo espiritual, no nosso lar. O Alexandre tem seus compromissos, mas eles estão participando em alguns momentos desse preparo da reencarnação do Segismundo. Então, muito já foi conseguido. A abertura de Segismundo, a abertura do Adelino, está tudo preparado, mas eles ainda não é o momento da ligação do espírito ao novo corpo. Então eles voltam para o plano espiritual e o André Luiz está ansioso a poder voltar a ver o que vai acontecer. E nós aqui também, né? O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. Então, eles voltaram para o nosso lar e aí o Alexandre chegou novamente para o André Luiz e falou: ó, chegou o momento de voltarmos à casa do Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Então, isso é curioso, né? Isso desperta a nossa atenção para ficar imaginando em que momento que é que o espírito se liga ao novo ser. E é o que estava falando, o Segismundo já está no ambiente da casa há algum tempo. O casal tem ali os seus momentos, né? Estavam na vida no dia a dia normal, mas é no momento, por isso que se falou antes do ato, né, sexual, do que faz a união entre um espermatozoide e um óvulo, gerando um novo ser, e é nesse momento em que vai ser ligado o espírito que vai reencarnar. Então, estava quase próximo do momento, até na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano, que era aquele que ajudava, né, na casa, na família, e Segismundo, que é o que está ali esperando para poder reencarnar, em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Então, além do planejamento ali que a gente viu que tem no nosso lar, do, da, do projeto do corpo de cada um de nós, na hora que acontece a fecundação e inicia-se
a multiplicação das células daquele novo feto, a participação dos espíritos também é constante. E, inclusive, olha aqui, não é o Alexandre, não é o André Luiz, não é o Herculano que faz esse tipo de cuidado. Cada um tem uma especialidade, tem uma aptidão ou um treino para poder focar numa tarefa específica. Então, os espíritos que ajudam no desenvolvimento daquele bebê já estavam ali também. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular. Então eles chegaram no fim do dia de novo, né? Mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Então ele já não estava mais daquela maneira todo fechado, todo sombrio, como eles encontraram na semana anterior. Então, a atividade, a ação, a intercessão do Alexandre foi realmente transformadora para a situação ali. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Então, eles estavam com aquele projeto na mão do que seria o novo corpo, né, dessa nova existência do Segismundo. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Para o André Luiz, aquilo era totalmente incompreensível ainda, mas o Alexandre e os construtores olhavam o mapa genético daquela criança que iria vir, que seria o lar, né, o habitat do Segismundo. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Então ainda está além do que o André Luiz possa compreender e também nós, por isso que não é descrito esses pormenores aqui, né? Mas eles citam por quê? Para a gente entender que é muito mais profundo tudo isso que nós estamos estudando, né? E aí ele fala, você agora, por enquanto, não tem condições, mas estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, isso nós também já vimos, né, nos estudos passados. Existe a genética, existe, mas existem as interferências espirituais que manipulam para potencializar ou inibir em determinados setores para ajudar em qual missão ou em qual resgate que aquele espírito tem a fazer naquele projeto, daquela nova existência. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Então, olha isso, apesar de Adelino estar bem, o Segismundo parecia esgotado nas suas energias, né? Mal conseguia ficar de pé. Não conseguia manter-se sentado, estava de alguma maneira ali alterado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama, em grande prostração. Então ele estava, até como ele fala, né, deitado numa cama como se fosse um doente. A gente não consegue concluir exatamente tudo o que fala aqui, mas provavelmente já faz parte desse processo de transformação. Porque imagine, um espírito na fase adulta vai entrar no feto de uma nova criança e ele vai ter que se condensar de alguma maneira, se ligar e alterar o seu padrão de consciência, começar a entrar no padrão vibratório dessa nova existência. Então, o espírito do Segismundo estava dessa maneira que eles estão descrevendo aqui. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal. E enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar
de nova experiência terrestre. Eu acho que é bom a gente fazer essa comparação porque é fácil da gente entender. Quando uma existência nossa no corpo está no fim, a gente vê o corpo entrando no fim das suas energias para uma transformação. O fim da encarnação para uma vida espiritual. E aqui, o que os espíritos estão descrevendo é um espírito que está prestes a adormecer no mundo espiritual e entrar numa nova encarnação. Então, olha o que o André Luiz está falando aqui, ó. Me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de uma nova experiência terrestre. Então, no momento em que o espírito vai deixar de viver a vida plena, livre, no mundo espiritual, para assumir uma nova existência, a gente tem que entender que existe uma fase de transformação. Não é tão simples assim, não é pegar e entra um espírito. Existe um processo de cuidados, de transformação, de energias que mudam o seu padrão, de condensação de matéria. Então, tudo isso é o que estão descrevendo aqui. E aí ele falando com André Luiz, já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. Então ele estava sentindo falta de energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de fracassos novos. Então, além do processo, né, de ligação a um novo ser em formação, existe essa questão, que é o medo, é o receio de falhar. Tudo que foi projetado, tudo que foi estudado, preparado, na hora de uma nova encarnação que a gente esquece, porque a gente vai ser testado, a gente vai ser provado. E a gente sabe que a gente está suscetível a novas quedas. Então é isso que o Segismundo aqui agora está mostrando. Ele já viu que agora não tem mais volta, está tudo preparado, ele vai reencarnar. É a mesma coisa que a sensação da morte, talvez, do corpo. É aquele momento que chega e fala assim, acabou, vai encerrar essa existência e eu vou para o mundo espiritual, que eu não sei exatamente como vai ser. A gente está estudando aqui, mas existe um receio por parte de muitos. E aqui é o receio também de uma nova posição que ele vai adotar. E isso foi descrito lá no nosso lar também, né, pela senhora a Laura, mãe do Lísias. Tenha calma, respondi confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. Então, o que o André Luiz está falando, e é algo que a gente tem que pensar, né? Não tenha medo. Eu entendo que tem o risco, né? Mas você está amparado. Pense nisso, né? Vão ter muitos companheiros aqui que já estão trabalhando por você agora, que vão te acompanhar nessa sua nova existência. E nós temos isso também, né? Nós temos aqueles que nos acompanham e que velam por nós, que torcem por nós, que dão o amparo, dão os recursos, e nós temos que lembrar disso. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Então, olha isso, o Herculano é provavelmente o mentor espiritual, o anjo da guarda, aquele que vai acompanhar a existência do Segismundo. Por isso que o Herculano está ali na família, desde que eles chegaram ali pela primeira vez e constataram isso. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez.
Então ele está reconhecendo o tamanho da responsabilidade que é ele estar entrando nessa nova possibilidade, nessa nova chance. E aí ele estava com medo de cair mais uma vez, no que ele já caiu em outras, né? Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por findo o exame da documentação, aproximou-se de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Então o André Luiz estava só auxiliando, porque o Alexandre estava fazendo aquela análise, né, do projeto dos cromossomos dele. Mas o Alexandre chegou o momento que agora ele ia de novo conversar com o Segismundo. Próximo da hora de ligar com a matéria, ele precisa de novo dar uma animada. Ele está desanimado. E o Alexandre, qual é o trabalho dele? Fazer com que as coisas saiam bem. E aí o Alexandre chega, então agora ele fala mais uma vez. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Quer dizer, chamando a atenção para ele. Eu não posso acreditar que você está, de novo, baixando esse padrão vibratório. Restaure a sua fé. Regenere a esperança. Porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes. Olha que curioso e é importante a gente entender isso. E isso a gente já falou nos estudos nas semanas passadas. Todas as reencarnações têm o mesmo processo? Não. O Segismundo tem amparo porque ele já adquiriu espíritos que olham por ele, ele já tem algum merecimento, ele já tem alguma evolução, ele já fez amizades, ele já fez sintonias que amam ele. Então, o Segismundo já é uma reencarnação que tem um certo preparo, um certo elaborar. E por isso que o Alexandre está chamando a atenção dele. Você não quer entrar nessa reencarnação no padrão daqueles comuns, que não têm preparo, não têm consciência, não têm discernimento e entram aos trancos e barrancos para viver com a sua inferioridade. Então é por isso que o Alexandre está falando assim, ó, restaure a sua fé, regenere a sua esperança, porque você já entende. Você não quer entrar, porque baixando o seu padrão vibratório, você pode entrar prejudicando essa fase inicial. Então, você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes. Então, à maneira daqueles que são pegos de situações mais ainda muito baixas, né? E levadas pela misericórdia divina, mas irmãos que não têm condições de discernimento ou de escolha. São as reencarnações mais baixas, mais compulsórias mesmo. E ele está falando, não, você não queira fazer com que isso volte a esse nível lá para baixo. Que requisitam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Então existem os espíritos que vão levados a uma nova encarnação, quase que inconscientes ao que vão fazer. Eles não têm noção do planejamento, eles são simplesmente submetidos a uma nova encarnação, porque eles não conseguem escolher. E eles precisam, eles sentem já pelo menos a vontade de melhorar, mas não têm a escolha. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso trabalho para o seu próprio benefício. Então você já tem condições de colaborar com a gente. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas.
cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Então, olha isso, o Alexandre está chamando a atenção para que, se ele continuar assim, ele vai estar se prejudicando. Se ele está com medo de fracassar, ele já está começando com o pé esquerdo. Então, o Alexandre está chamando a atenção para ele. Agora é com você. Porque eles, os espíritos ali, estão fazendo a parte deles. Agora, o Segismundo, da mesma maneira que nós temos o auxílio do mundo espiritual constantemente. Nós temos o auxílio de nosso Pai constantemente. Mas muitas vezes somos nós que fechamos essas portas. Segismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Então foi um puxão de orelha, uma advertência, com carinho, com amor, que teve também o seu resultado benéfico para o Segismundo. Então ele entendeu. Ele acabou recebendo aquilo que o Alexandre fez por ele beneficamente. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Então aí ele mudou o padrão mental dele. E por que não se faz isso para espíritos menos esclarecidos, né? Por que os espíritos bondosos não chegam e também fazem essa conversa com puxão de orelha para os espíritos já começarem melhores? Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Não sei se alguém quer responder, mas é fácil a gente analisar, porque quando a pessoa está receptiva, ouvir um puxão de orelha pode ser bom. Mas quando a pessoa ainda tem o orgulho muito grande, ou é muito cabeça dura, ou é muito revoltado, um puxão de orelha pode ser motivo de revolta maior ainda. Então, por que no caso do Segismundo, o Alexandre pôde fazer isso? Porque ele conhece já o estado sensível do Segismundo. Ele estava indo para baixo, mas falar para ele, ele sabe que pode fazer ele se reerguer. Agora, isso é assim com todos os espíritos? É claro que não. Às vezes nós ouvimos uma advertência de alguém e a gente se melindra. Em vez da gente usar aquilo como uma possibilidade da gente enxergar aquele problema e mudar o padrão, porque reconhecemos que nós estamos nos afundando, tem muitas pessoas, e isso vale para tudo na nossa vida, seja lá com quem que a gente esteja lidando, ou para nós mesmos, tem momentos em que um puxão de orelha não é benéfico. Acaba fazendo com que a pessoa se revolte ou se melindre e acabe se afastando daquela solução ainda mais. E, Marco, Oi. eu acho que também até não entender, né? E também não entender. Exatamente, Lela. Porque tem espíritos que não têm assim nenhum tipo de discernimento ainda ou de alcance intelectual e moral. Então é perda de tempo. Levar, levar para uma encarnação nova, com novas experiências, é muito mais produtivo, né? E é isso mesmo. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Então, olha aqui, agora reforçando aquilo que eu já chamei a atenção ali anteriormente, né? Porque ele está falando para o Segismundo, você não quer entrar inconsciente. E aí o André Luiz fala, então existem os que entram inconscientes? E aí o Alexandre nos respondendo, certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Então, da mesma maneira que nós fizemos a comparação ali, né? Tanto no desencarne quanto no reencarnar, é uma transição da vida na matéria para o mundo espiritual e vice-versa. Então, tanto numa quanto noutra situação, existem milhares de pessoas que trocam nesses estágios
totalmente inconscientes do que está acontecendo. Ainda são muito ignorantes, ou ainda não têm a percepção ou a sensibilidade para perceber isso. Então, essas estão aprendendo em outros estágios, em outros níveis. E até por isso também a gente não deve exigir demais de pessoas que às vezes são aqui na Terra muito primitivas espiritualmente, muito infantis espiritualmente, e não adianta a gente querer ensinar algo que é já de nível superior de ensino. E até mesmo nós, né? Olha o exemplo que o Alexandre acabou de falar para o André Luiz ali. Olha o tanto que o André Luiz já sabe mais do que nós, que estamos estudando o que ele está aqui. E lá em cima o Alexandre falou: aqui nós não vamos nem te explicar porque você não vai entender. Então, imaginem os níveis que existe ainda de aprendizado e de compreensão. Mas o fato é que o Alexandre falou: tanto no reencarne quanto no desencarne existem milhares que não têm a menor noção do que está acontecendo. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Então, educadas não quer dizer assim, educada da maneira que a gente está falando, ela já foi instruída, né? Ela já foi orientada e assimilou aquela informação, já tem capacidade. Somente essas almas já têm percepção do que está acontecendo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais. Então é um trabalho que a espiritualidade faz num ser espiritual ainda animalizado. E é todo um trabalho mais externo do que com a participação daquele espírito, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. Então, olha isso, o Segismundo está consciente ao lado ali do local onde ele vai começar a sua nova existência. Mas tem alguns que são levados já como criança dormindo e colocada no novo feto dormindo, sem ter noção do que está acontecendo. O Segismundo, apesar de ter sido um criminoso na vida passada, vocês se lembrem, né? Ele matou Adelino, mas ele já tem alguma consciência, ele já tem algum esclarecimento. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que o ajudam de nosso plano. Então, nesses casos mais inferiores, não tem participação do espírito que vai reencarnar. É a mãe que ajuda a formar um novo ser saudável e já envolvido com amor, e os espíritos que estão acompanhando e responsáveis por aquela reencarnação. À medida que o espírito vai evoluindo, vai se esclarecendo, ele pode participar e colaborar, porque o que o Alexandre pediu para o Segismundo foi isso: nos ajude. Não faça com que a sua mentalidade negativa prejudique a formação do seu novo corpo. E olha que legal, falando aqui nisso, me chama a atenção isso, né? Porque esses seres que não têm consciência, o feto é organizado pela mente materna também. Então a mãe que é assim, durante toda a gestação, cultiva pensamentos de amor para aquela criança, está contribuindo para uma formação daquele novo ser. Existem aquelas que não vibram tão bem assim? É claro que existem. Mas olha a importância do pensamento, do dia a dia, dos hábitos de quem está gestando, do pai também, porque o ambiente do lar também acaba influenciando. E dos espíritos que estão trabalhando naquilo. Mas lá na frente, os espíritos que vão reencarnar também podem já contribuir para o seu próprio benefício.
São inúmeros os que regressam à crosta nestas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Então, são decisões superiores que gerenciam muitas das reencarnações. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei o amoroso amigo, o dom da clareza e da simplicidade. Admirei no amoroso amigo. Então, o André Luiz estava extremamente grato, né? Por poder estar junto ali com o Alexandre, recebendo todos esses esclarecimentos de maneira muito clara. Ele estava entendendo. Isso era uma bênção para o André Luiz. E é interessante, né? É importante que a gente entenda, porque o capítulo se chama Reencarnação. Eles estão descrevendo uma reencarnação específica. E aí, aquilo que eu já falei anteriormente, né? A gente só não pode generalizar. Achar que então todas as reencarnações obedecem a esse padrão. Esse é um caso específico. O Segismundo está num nível específico. Então, só para que a gente entenda e não generalize. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor. E ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos à noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Nesse parágrafo também já me chama a atenção uma série de coisas. Primeiro, né, entender, não é o dia ainda que foi a véspera, como foi falado. E o Alexandre e o André Luiz foram lá para quê? Só para uma conversa animadora para o Segismundo. Ajudar no padrão vibratório do reencarnante. E outra questão que me chama a atenção aqui. Às vezes a gente acha que é tudo ao acaso, né, que acontece uma nova vida a ser gerada. O plano espiritual já sabe o dia e a hora que vai acontecer. Já uma semana antes eles estavam começando a preparar, sabendo que na semana seguinte iria ser a ligação daquele espírito. Quer dizer, eles já sabem quando que vai acontecer uma fecundação, um ato que promova a vinda de um novo espírito. E aí, agora abre também uma série de pensamentos para a gente, né? Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Quer dizer, é quando eles vão ligar o espírito do Segismundo ao novo feto. Mas aí abre uma série de dúvidas. Poxa, mas então os espíritos acompanham os seres encarnados na hora do ato sexual? Porque foi isso que foi falado. Começou a abrir esse tipo de assunto lá atrás para que a gente pudesse pensar no assunto. E aí é o que eles vão fazer. No dia seguinte é quando vai ter uma união entre o Adelino e a Raquel, a ponto de gerar uma nova gravidez. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Olha isso, o Alexandre vai estar ali ajudando a divisão dos cromossomos da nova criança que vai ser o Segismundo. E aí o Alexandre responde: com muito prazer. Redarguiu bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Então aqui o André Luiz vai começar a questionar aquilo que nós estamos também abrindo a forma de pensamento, né, de questões, de dúvidas. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Então, André Luiz está pensando, então a mãe, será que ela sente a presença dos espíritos a fazer a ligação de um novo
espírito que vai ser o seu filho, como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Então, olha o que é essa pergunta do André Luiz. Como será que nós vamos nos comportar daqui para frente, quando a gente vai gerar um filho, sabendo que está cheio de espírito no quarto? Essa é a pergunta. Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão da nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Então a questão agora é essa, né? A gente acha que a gente está sozinho, até nesses momentos, e será que então nós não estamos sozinhos também nestes momentos? Não tem resposta ainda, nós vamos ver as respostas agora, mas são dúvidas que começam a vir à nossa mente. E aí o Alexandre começa a explicar para o André Luiz. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. Então não é alguém capacitado participando de um ato íntimo, que é, por exemplo, um parto. Então, nós estaríamos participando com a mesma santidade. Então, de nossa parte, não tem nenhum tipo, né, de vibração menos digna na presença de um ato como esse, caso fosse necessário. Seria como a de um médico a fazer o parto, um parto normal principalmente. O médico num parto normal está presenciando a intimidade no auge daquela mãe. Mas ele profissionalmente não tem nenhuma outra intenção. E aqui o Alexandre está falando a mesma coisa. Mas ele ainda acrescenta mais algumas informações para a gente. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Então, tem leis que regem esse momento que depende do grau de evolução dos seres envolvidos ou de resgate dos seres envolvidos. A participação ali do plano espiritual pode ser um pouco diferente. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Então, apesar de para nós, talvez isso ser uma surpresa, para o André Luiz isso ser uma surpresa, é processo extremamente comum. Os espíritos de luz estão presentes no momento de fazer a nova chegada de cada um de nós. Nós viemos, chegamos em determinado momento e existiam espíritos trabalhando por isso. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Então, o André Luiz ficou mais tranquilo, porque ele entendeu que, por parte de espíritos de luz, aquilo seria sagrado e não teria nenhum tipo de visão distorcida daquele ato. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Então, olha aqui, aí o André Luiz ouviu aquilo que o Alexandre falou, mas ele estava preocupado. Meu Deus, será que eles vão me chamar para presenciar um ato sexual do casal? E em que momento que nós vamos chegar para fazer a ligação do Segismundo? Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo-me a tortura mental.
Então o Alexandre estava até achando graça, né? Do quanto o André Luiz estava incomodado. Porque ele falou assim, meu Deus, eu vou presenciar, estou querendo aprender sobre o assunto, mas eu vou estar lá assistindo como se a gente fosse olhar por olhos menos dignos, né? Assistindo um filme pornográfico. Mas o Alexandre já chamou a nossa atenção antes para mudança total na forma de encarar aquele ato. O pornográfico, o obsceno, está nas mentes mais baixas. O sublime, Deus, foi quem conduziu essa forma nossa de uma nova experiência através do ato sexual. Então, mas o André Luiz estava incomodado. As horas sucediam-se umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Então, olha o que o Alexandre agora tranquiliza o André Luiz. Fique tranquilo, André. Nós não precisamos estar no momento do prazer carnal do casal. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Então, olha aqui uma outra observação que mostra para a gente que ele coloca um senão. Então, esse momento é sublime e inviolável. Em todas as circunstâncias? Não. Em lares de bases retas. Por quê? A gente já sabe que a afinidade do mundo espiritual inferior, a gente já viu isso. Então, os espíritos que são apegados aos encarnados que fumam demais, eles se chegam para poder se aproveitar daquela sensação. Os espíritos que são apegados à gula, né? Ao hábito dos desregramentos alimentares ou da dependência do alimento, se chegam ao ambiente e comem. A gente viu isso justamente, né? Também aqui nos estudos do André Luiz. Aquela família lá que estavam os outros comendo junto. E aqueles que têm a dependência do ato sexual, do prazer sexual, quando desencarnam, vão se aproximar daqueles que também fazem promiscuamente, em ambientes de desregramento total com relação a esse assunto. Então, o mundo espiritual também é presente, é testemunha em ambientes em que os casais podem se relacionar, mas em padrões vibratórios diferentes. A gente já viu que esse ato pode ser sublime ou pode ser rasteiro. Então, aqui mostrando que no casal em que estão falando, não há necessidade deles estarem presentes. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. Quer dizer, você como médico sabe que o óvulo vai se juntar ao espermatozoide depois que aconteceu o ato sexual. Não é no ato, então nós não precisamos presenciar isso. Por respeito. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo. Então eles vão chegar depois que já aconteceu, né? O ato em que realmente levou o espermatozoide à presença ali, ao caminho até chegar no óvulo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Então, agora a pergunta daquilo que ele falou, as famílias em bases retas. Ele falou que, no caso, o ato sexual ali do casal é inviolável. Mas a pergunta é, em todas as circunstâncias ela também é assim? Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas.
Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Então, olha que interessante. Até isso é realmente uma conquista de um casal que procura cada vez mais se elevar nesse sentido, porque além dos espíritos de luz respeitarem esse momento, existe uma blindagem que afasta os espíritos que têm prazer em se aproximar de casais que estão fazendo isso em níveis diferentes. Então, defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base seus trabalhos, os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais. Então, existem os casos daqueles que se afinizam com vibrações menos dignas, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Então, olha a explicação aqui. O casal que então se liga de maneira libertina, né, com outras atividades, até aqueles que procuram as zonas de baixo meretrício, como eles falam aqui, né, as casas de prostituição e tudo mais, não tem como esperar vibração diferente na hora do mesmo ato no seu lar. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Então, aqueles que se sintonizam com aquelas pessoas que cultivam aquele tipo de pensamento, aqueles hábitos, acaba levando para o dia a dia constantemente essas vibrações e essas presenças. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Então, olha o que ele está falando aqui. Mesmo que socialmente pareça um casal extremamente moralmente elevado falando. Nós não temos como trair o nosso padrão vibratório real. Aquilo que a gente mentaliza, que a gente busca às escondidas, é o que a gente traz também para dentro de muitas vezes de casa. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação, em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é o da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Então, olha qual que é a pergunta agora aqui do Alexandre. Porque a gente viu casais sintonizados, moralmente elevado, falando, casais desregrados, tanto o homem quanto a mulher buscam esse tipo de pensamento, eles se sintonizam nesse desregramento. Então, os dois levam para o ambiente. Eles podem parecer um perante a sociedade, mas são devassos na parte sexual, no dia a dia.
escondido. E isso espiritualmente a gente já viu que não tem limite, né? O que a gente é em um lugar, a gente é no outro também. Agora, qual que é a dúvida do Alexandre? E o que falar de um casal onde um é de um jeito e o outro é de outro? A esposa é devotada e fiel, e o marido é desleal e aventureiro no campo sexual. Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Então, aqui a dúvida é essa. Então, a coitada da pessoa, porque agora a gente não precisa só falar da esposa, né? Podem ser os papéis invertidos. O homem pode ser regrado e a mulher desregrada. Então, o que que é a questão? Aquele que tem conduta correta, moral, ele vai ser prejudicado pelo companheiro que tem a conduta totalmente desregrada? E o Alexandre responde: não. Disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Então, existe uma blindagem por parte do ambiente doméstico por conta da santidade de um deles. Vocês conhecem um exemplo disso? Vocês se lembram? Não sei se vocês se lembram. Nesse livro mesmo, no começo do livro, vocês se lembram daquele rapaz que saiu do trabalho mediúnico e ele tinha as entidades com energias sexuais baixas que acompanhavam ele, e a hora que eles foram entrar na casa, eles não passavam da porta. Por quê? Porque na casa tinha a esposa que blindava. Ela tinha o padrão elevado, ela tinha o hábito da oração sincera e santificada. Então, existe uma proteção para a casa dela e que acaba envolvendo o próprio marido. Então, olha como isso abre um leque de possibilidades que a gente tem que pensar e como é útil, né, cada vez mais a gente buscar essa nossa retidão, esse nosso santificar. E em caso dessa espécie, então, como falou, né, ela vai ser preservada, mas isso não quer dizer que ela não vai passar ainda por situações da vida, do dia a dia da vida dela, por ter se casado com uma pessoa com essas dificuldades. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda dos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Então, o que vai acontecer desse casal vai depender muito do esforço, da conduta daquele que está em queda, né? Se ele vai realmente conseguir, através do exemplo do cônjuge, né? Sair daquele padrão ou se ele vai ficar totalmente entregue a isso que ele mesmo cultiva, que ele atrai. Oh, meu Deus, exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas. Quanta ignorância a ser vencida. Você diz bem, acrescentou o orientador gravemente, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que a viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Então, mostrando, né, que as consequências disso vão depender realmente da luta.
E do lado de lá, qualquer ser humano, né, que se colocar cada vez mais dependente dessas paixões, né, ou dessas ligações, vai ter surpresa a hora do desencarne. Então não tem como esconder isso, isso faz parte das nossas vibrações e vão continuar. Agora, o momento da gente lutar é nessas possibilidades, né? Exatamente como o Segismundo está fazendo. Ele está planejando uma nova possibilidade de vir resgatar ou mudar o padrão dele. E aí, se ele vai conseguir ou não, se ele vai voltar para o mundo do lado de lá. De novo, iludido, ignorante, ou desconhecendo, ou como ele mesmo estava com medo ali no começo, né? Em queda, falhando em tudo que foi planejado, aí vai depender de uma série de fatores, mas principalmente do esforço pessoal de cada um deles, né? E aqui, então, está falando principalmente do assunto sexual. Mas isso vale para todas as os apegos, as dependências que cada um de nós tem que lidar aqui na nossa existência, né? E mostrando que no mundo espiritual a gente não tem como esconder a nossa realidade. Então, para o mundo encarnado, para a sociedade, a gente pode até fazer uma aparência que não condiz com o que a gente é realmente e achar que isso vai ser sempre assim escondido. Mas não, a gente já viu no livro, né? Nos livros anteriores, a gente não tem como não se deparar com a nossa realidade depois que a gente sai, né, da matéria, depois que a gente desveste essa carne que é capaz de esconder muita coisa. E por enquanto, por hoje, a gente para por aqui. Vai começar aqui o item 11, que aí vamos entrar em outro assunto. A gente passou agora da metade do capítulo, pelo menos, né? Mas tem muita coisa aqui para a gente pensar, né? E cada vez mais refletindo. Mas, oi, você está sem áudio, mãe. Mas você quer falar alguma coisa? Só libera aí. Liberei. Ah, Não, é que eu queria só fazer uma pergunta, que pode ser que eu não consiga me expressar. é. Você tenta entender. Por exemplo, reencarnar. Lógico que é aquela período de reencarnar que também você fica naquela ansiedade. Eu não Ah, sei se vai dar certo ou não. ah, Mas ele entra naquele. Você reencarnou, ele perde a memória para ir na infância, tudo isso. E mesmo não sabe até quando que vai lembrar sim. de novo. Agora, quando vai falecer, Hum, desencarnar, será? É a pergunta que eu tenho aqui. hum. Será que a gente lembra a memória ou a gente vai continuar com o esquecimento? Mãe, eu acho que assim depende de cada situação espiritual. Porque no próprio livro, no próprio André Luiz, a descrição do início da jornada dele é a de muitos que vão para o umbral totalmente cegos às realidades. O André Luiz ainda nem lembra quem ele era antes. Ele não está falando sobre isso. Então, à É, medida. eu, E no nosso lar também fala que a senhora Laura, quando ela estava pronta, ela foi levada ao Ministério do Esclarecimento e teve acesso a 3 encarnações passadas dela, porque aí ela não teria prejuízo, mas é porque ela já estava preparada para isso. Dependendo do grau de desequilíbrio, de apego, informação demais pode ser prejudicial. Então eu acho que o espírito não recobra tudo. Ele continua, quando a gente entra numa nova encarnação, a gente entra, apaga uma série de coisas e vai demorar até recobrar. Porque qual que é o intuito da nossa encarnação?
Não é promover o progresso do nosso espírito? Isso, exatamente. Então, se lembrar tudo isso de imediato e for motivo de decepção e desgosto muito grande, eu acho que não vai ser benéfico. Então, agora, os espíritos mais elevados, mais desmaterializados, eles têm, eu acho que, condições de, no ato do desencarne, já ter recobrada muita da existência. Mas por que que a gente esquece? Não é para a gente ser colocado em teste se o nosso instinto já está melhorado? Porque não é para a gente fazer porque a gente sabe que tem que fazer assim. Porque aí é como se fosse decorada, é uma prova decorada. Não é uma prova que você sabe pelo seu íntimo. É porque você sabe que você tem que responder aquilo. Ah, eu vou agir dessa maneira, mas o seu íntimo talvez fale para você fazer diferente. Então eu penso assim, também fico pensando sobre isso, né? Porque, né? Então a gente, quando reencarna, a gente vai apagar e vai demorar a recobrar por muito tempo dessa experiência anterior. Mas depende, eu acho, do grau de elevação de cada espírito. Eu sei, é uma dúvida, mas depois, por exemplo, se eu morrer, como é que eu vou esquecer como André Luiz esqueceu uns 17 anos? Como assim? Que Onde 17? que vocês ficaram? Ah, Se eu me desencarnar, ah, aí eu chego do lado de lá, eu vou começando a minha vida lá, sem saber eu do acho que passou. sem saber o que passou antes desse novo reencarne. É. E isso sim. Porque assim, ó, eu acho que a forma mais fácil da gente entender é o seguinte: quando a gente desencarna, a nossa vida continua quase que igual ao que a gente tinha aqui. A É. nossa consciência é ainda dessa última encarnação. A grande transformação não é quando a gente morre, é quando a gente reencarna. É quando a gente deleta uma série de coisas e começa tudo de novo. E aí, quando que a gente vai ter acesso a essas vidas passadas? Quando a gente tiver em condições. Quando tiver permissão do alto para a gente acessar a essas informações e não ter prejuízo. É. E existem espíritos, a gente já ouve falar, né? Tem um espírito que dá, ele até tem uns vídeos na internet, que ele tem lembrança de vidas passadas dele. Ele Não, eu encarnado. que nós assistimos, que a outra continuou com a vida dela, lembra Então, naquela. mas são casos específicos, Mas né? isso aí são casos que acontecem. Não é o comum e existe também um motivo para ser dessa maneira, que eu não sei qual é o motivo, mas existe uma razão. Mas na É. grande maioria das vezes, a gente quando desencarna continua exatamente como a gente estava aqui hoje. Inclusive, eu acho que Elevado ou não, a única diferença é que a gente está sem o corpo, desmaterializado. Mas a gente tem que desencarnar e saber realmente o que você fez nessa encarnação anterior, justamente para você poder aquilatar os seus erros e aí procurar seguir avante e tentar arrumar e até pedir para voltar e tentar corrigir seus erros, né? sim, sim, então, mas isso no tempo adequado. A Eu, exemplo da senhora Laura, que ela estava já no nosso lar há algum tempo e depois que ela estava preparada, ela teve acesso a isso. Há então, 300 anos de vidas pregressas. Eu tenho uma dúvida, Marco. Diga, Thelma. É, porque existe sempre uma. Assim, você vive aqui, depois você desencarna, e aí. Qual é o número de espíritos? Assim, existe um nascimento de um novo espírito? Thelma, assim, no estudo do livro dos espíritos, o Allan Kardec perguntou isso aos espíritos sábios. E eles dizem
Deus constantemente cria. Deus não está ocioso, Deus não criou e está descansando. Jesus mesmo fala isso, né? Meu Pai trabalha constantemente e eu trabalho também. Então, existem espíritos sendo criados nesse momento? Sim. Eles vão encarnar na Terra? Provavelmente não. Existem os mundos inferiores, aonde é um berçário desses espíritos. Começam a se desenvolver, reencarnam várias vezes naquele padrão, até eles atingirem um padrão melhor, onde eles podem reencarnar em outros mundos que já tenham condições diferentes. Então, sim, e isso é até uma maneira, é um equívoco que muitos de nós pensamos, né? Que Deus criou todo mundo de uma vez, e por isso todo mundo tem a mesma idade, e por isso a gente condena quem não evoluiu. E a gente não pode esquecer isso. Às vezes a gente está analisando alguém que é um Que ainda é espírito criança. muito primitivo. O Allan Kardec, no livro dos espíritos, os espíritos inclusive dão o exemplo das tribos canibais. Então existem espíritos que ainda vivem a moldes tão selvagens e que não têm desenvolvimento moral nenhum, a ponto de achar que está tudo bem comer um ser da mesma espécie. Né? Então, esses são espíritos que não têm o mesmo padrão de evolução que nós estamos vivenciando, e nós também estamos Quer ver o exemplo? Um exemplo claro? Jesus, o padrão dele é infinitamente longe do nosso. E por quê? Porque ele foi criado assim, puro? Não, porque ele também passou por um... Então ele é um espírito muito mais antigo do que nós. Ele já chegou antes. Por isso que ele fala também, né? Antes que o mundo fosse, eu já era. Jesus fala isso. Então, antes de criar a Terra, eu já era um espírito puro. Por isso que eu estou aqui para poder falar para vocês, ó, o caminho é esse, porque eu já sei qual é. E Marcos, existe a possibilidade, isso é uma coisa que eu também tenho dúvida, né? De um espírito humano encarnar num animal? Não. Esses animais domésticos que a gente tem? Não tem. Também tem muito bem descrito isso no livro dos Espíritos. Os espíritos evoluídos explicam. O espírito, a nossa energia, ela sempre evolui, avança, nunca retrograda. Então, existe o momento em que o espírito pode estacionar, mas voltar a um padrão inferior, não. Porque às vezes a gente pode até falar, mas tem animal que parece que é mais bonzinho do que um ser humano. Mas bonzinho é uma coisa, com a ignorância de pensamento. Nós já temos a inteligência e estamos lidando com o nosso desenvolvimento moral. E a gente tem o livre-arbítrio e às vezes a gente faz más escolhas. Mas a gente não pode comparar o desenvolvimento intelectual do homem com o de um animal. Então, certo? Certíssimo. Beleza, mais alguém? Mais alguma coisa? Então, ótimo. Bom, perfeito. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, né, por essa nossa possibilidade de estar aqui junto, discutindo, lendo em conjunto, né? É muito gostoso. Então, que Deus abençoe a semana de cada um de nós e até a semana que vem. Obrigada, Marcos. Sim. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.